Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contribuir aqui com opiniões acerca do novo cenário, do mais recente cenário que nós estamos presente, que é termos o presidente eleito Donald Trump. Certamente isso afeta o mundo inteiro, os efeitos já estão surtindo, e eu gostaria aqui de dar umas considerações acerca de um assunto que eu considero que eu conheço bastante por trabalhar diretamente com ele há cerca de uns 4 anos, que é a imigração para os Estados Unidos. Muito se tem dito que vai mudar, né, que os imigrantes vão ser deportados, as pessoas não vão poder mais ir para os Estados Unidos e ninguém mais vai ter visto aprovado. Eu vou trazer aqui primeiro fatos, não vou colocar opiniões. Primeiro fatos. Ao longo dos 3 anos aí mais ou menos, eu já contribuí para aprovação de petição de green card, de formulários de visto de imigrante, o formulário I-140. Já foram mais de 100 aprovações, ou seja, 100 famílias com as quais eu participei ali do processo para ter o visto de imigrante aprovado. Algumas já estão morando nos Estados Unidos, outras já estão ali na iminência de fazer uma entrevista consular, que é o último passo, né, para poder, de fato, poder efetivar a mudança para os Estados Unidos. E 99%, 97,5%, 98% dessas famílias usaram um green card que tinha como precedente algo que aconteceu em 2016/2017. Um entendimento que tinha como precedente algo que aconteceu em 2016/2017, que foi o entendimento, o mérito da Nassar. Para quem já está mais inteirado no assunto imigração americana, estou falando do visto EB2NW, que usa o entendimento de um julgamento, digamos assim, um julgamento de um recurso administrativo, do mérito da Nassar. Esse mérito da Nassar começou, vamos colocar assim, efetivamente em 2017. Ele é de 2016, mas ele começou a ser usado mesmo assim a partir de 2017. Aí muitos podem dizer, mas isso aí não tem nada a ver com o Trump. Bom, você acha que se ele realmente quisesse, ele poderia, né, acabar com o mérito da Nassar, ele poderia acabar com o case NW? Sim, poderia, mas acontece que o visto EB2NW realmente só foi possível por causa, vamos falar por causa, realmente só foi possível durante o governo Trump. Se ele quisesse, ele tinha acabado com aquilo. Já começa por aí. Outro fato é que o Brasil é recordista, ele é campeão na aplicação para visto EB2NW. O Brasil é campeão em invocar o caso da Nassar como precedente para que os seus vistos sejam aprovados. E também o Brasil não é o que mais aprova. Ele é o que mais pede visto, mas não é o que mais aprova visto. Chineses, indianos têm mais green card aprovado do que o Brasil. O Brasil é o que pede mais, mas não é o que aprova mais. Tá? E quando é que foi que começou a ter recorde de reprovação? Você vai num consulado americano para pedir visto de turista no Rio, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, você vai lá e vê a cara de quem está saindo do consulado. Você vai ver uma significativa proporção de pessoas saindo de forma revoltada, decepcionada, triste. Por quê? Ter visto negado. Recordes e recorde de negativa de vistos. Acontecendo quando? Nos últimos anos. Esses são fatos, tá? O Brasil não. Os Estados Unidos tá batendo meta de negação de visto. Ok? Isso é fato, isso não é opinião. Vai no consulado lá, pega uma pipoca, dá um rolê na frente do consulado lá no Rio e vê a galera saindo de lá. Você vai ver tristeza. Revolta. Por que revolta? Porque a pessoa paga caro, ajuda em entrevista, às vezes tem que deslocar, e aí chega lá o visto negado por questões subjetivas. Às vezes é por causa de amadorismo também, não tem as manhas ali, né, e tudo, e tem o visto negado. Acontece também. O que muito foi falado sobre imigração na campanha
Donald Trump? Muito se tem dito sobre o quê? Controle de fronteira, fechar a fronteira e deportação em massa. São duas coisas. Primeiro é controle de fronteira e deportação em massa. O que pouquíssimo ou quase nunca foi falado: fim da imigração. Isso é um negócio tão óbvio, né? Porque explicar isso muito a fundo é entrar no âmbito da burrice junto com o burro, tá? Mas acontece, a imigração não vai acabar, né? Ou seja, existe uma diferença muito óbvia que fica até meio difícil aqui de não parecer arrogante em explicar, que é controle de fronteira e controle de imigração, né? Controle de fronteira é um negócio físico, né? É um negócio terrestre, né? Digamos assim, que foi basicamente escancarada nos últimos anos, né? Amplamente divulgado, né? Será que eu preciso realmente mostrar notícias de fronteira escancarada, de quantos milhões de pessoas? Teve um dia que passou 20 mil pessoas e tinha gente filmando, tinha jornalista tirando foto de 20 mil pessoas passando assim, ó, atravessando a fronteira. Se tinha jornalista, como é que não tinha alguém ali para impedir? Porque não pode, né? Isso é errado, é ilegal. Você não pode chegar num país e simplesmente atravessar a fronteira. Então, se tinha jornalista tirando foto, como é que não tinha alguém para controlar? Ou seja, escancarar a fronteira. E aí eu sei, tá? Eu sei. Existem muitas pessoas, já vi muito na internet, pessoas que cruzam a fronteira, né? Vai ali na coiotagem, porque estão buscando ali uma perspectiva de vida e tudo mais, mas fatalmente, de fato vão para os Estados Unidos, fazem um trabalho honesto, digno, braçal, contribuem com o imposto, inclusive, e acabam tendo que ser deportados, né, ou ficarem detidos, ou ficarem ali com uma red flag, né, porque não estão devidamente documentados. Isso lamentavelmente acontece, mas é uma questão de você não é um avatarzinho de jogo online que existe honesto, desonesto, né, ali em cima da sua testa, nem nada disso. Então, fatalmente você vai ser equiparado ali a alguém que está cruzando a fronteira para cometer crime, que acontece, né? 230 mil, se eu não me engano, é algo em torno disso aí, 230 mil pessoas que atravessaram a fronteira são pessoas já condenadas em seus países por crimes violentos. Então, você tomando o mesmo caminho que essas pessoas, tomando as mesmas medidas que essas pessoas, fica difícil você não ser tratado como uma delas, né? Muito embora eu sei que você não seja, muitas pessoas não são, né? Mas existe a maneira certa de fazer as coisas. E a maneira certa às vezes demanda um planejamento a longo prazo, demanda paciência, demanda sacrifício. Não vou nem falar que demanda dinheiro, porque eu sei que coiote é caro, tá? Então, a pessoa que conseguiu pagar um coiote, ela consegue pagar um advogado de imigração, consegue pagar um serviço de assessoria, né? Consegue pagar as taxas consulares, que é muito, muito mais barato do que um coiote. Sem falar que, se você não... Se você der uma atrasada ali no pagamento ou qualquer coisa do tipo, você continua vivo, né? Maravilha, né? Bom demais, tá? Com o coiote eu já não sei, né? Então, existe uma diferença muito óbvia, né? O que é imigração? É qualquer fluxo de entrada e saída do país. O que é controle de fronteira? É fechar a fronteira mesmo, porque a fronteira tem que ficar fechada. É óbvio isso aí, é um negócio óbvio. Existe imigração pela fronteira? Existe, né? Existe a imigração e a emigração pela fronteira? Existe. E para isso também é possível fazer controle, tá? E muita gente fala assim, não, isso é racismo. Existe imigração, existe controle migratório de fronteira, até mesmo nos Estados Unidos e Canadá, tá? O canadense, se ele quiser morar nos Estados Unidos, ele precisa protocolar um pedido de green card, tá? Eu já tive clientes, cidadãos canadenses, né? Nascido no Brasil, tornou cidadão canadense, teve que fazer o mesmo processo do que qualquer outro brasileiro para ter um título de residência permanente, tão famigerado, green card nos Estados Unidos. Europeu também? Também. Australiano também? Também. Quem é da Nova Zelândia também? Também. O pessoal lá, os vikings. Os vikings também precisa? Precisa. Quer morar nos Estados Unidos, tem que ter green card, né? Existem alguns caminhos também que são um pouco mais imediatistas. Você não vai ter green card, mas você pode ter uma permanência a longo prazo. Por exemplo, o visto L.
te dá uma permanência a longo prazo e o visto L pode evoluir para green card mediante a sua provocação, é possível também. Ou seja, esses caminhos para você migrar para os Estados Unidos não vão acabar. É um negócio tão óbvio que o vídeo, eu não sei como é que eu consigo, o vídeo poderia ter 1 minuto, mas tem 10, né? Então, e de novo, não estou falando aqui de questão de opinião. A minha opinião é o quê? Eu achei maravilhoso o Trump ganhar. O Trump simplesmente passou o carro, o Partido Republicano passou o carro. Ao que parece, eles vão ter a maioria na Casa de Representantes, ali, que seria a Câmara de Representantes. Já tem a maioria no Senado. Passou o carro nos... Se você vê o mapa de condados, você percebe que o território americano lambeu de republicano, simplesmente lambeu os democratas, né? Ganharam ali alguns estados de acordo com o sistema de votação ali. E talvez o Trump nomeie 2 ministros da Suprema Corte, 2 justices da Suprema Corte, e parece que tem uma justice ali, uma juíza que tá meio ruim das ideias, né? Tá meio ruim da saúde e tudo mais, então o pessoal já tá sepultando a mulher ou aposentando a mulher para poder ver se não nomeia ali uns 3, né? Para ministro de Suprema Corte. Por mais que já sejam 2 ministros que vão aposentar porque vão aposentar os que são, digamos, republicanos, conservadores e tudo mais, mas você nomeia 2 ali, você renova ali, né, a contagem ali para aposentadoria dos próximos, e aí você tem ali mais 2 conservadores por muito tempo. Ou seja, os republicanos lamberam, passaram o carro. E muita gente vai falar que é porque existe muito fanatismo, muito extremismo nos Estados Unidos. Não. A pessoa não precisa ser... Será que alguém é extremista em ser contra o governo tirar a guarda dos filhos porque os pais não quiseram fazer um tratamento de ressignificação de gênero e... Como é que fala? Quando não dá pra voltar, né? Tipo, não tem como voltar atrás? Esqueci a palavra agora. Irreversível? É extremista ser contra isso? Né? Às vezes a pessoa odeia o Trump, mas também odeia muito mais esse tipo de ideia. Tomar o filho dos outros para fazer tratamento irreversível de ressignificação de gênero. É um nome bonitinho, mas nós estamos falando aqui de arrancar membros corporais fora. Né? Nós estamos falando aqui de tratamento hormonal irreversível para criança, né? Castração química para criança, é o que é, em outras palavras. Será que a pessoa precisa ser... Será que a pessoa é extremista se ela está preocupada com a forma como os 20 mil pessoas sem controle algum atravessam a fronteira? E isso é visto nos bairros comuns, nos bairros residenciais, isso é visto como a violência aumentou, como a insegurança aumentou. A pessoa é extremista ao pensar isso? A pessoa, é realmente uma ideia extremista? Às vezes a pessoa odeia o Trump, mas elas também estão pensando, olha, mas não está sendo feito nada a respeito disso. E não só não está sendo feito nada, como a chapa do outro lado, na verdade, eles são a favor disso. Eles foram os causadores disso. O candidato a vice-presidente lá da chapa da Kamala Harris foi o cara que sancionou a lei, como governador de Minnesota, que sancionou a lei que dava precedente para as pessoas tomarem a guarda dos filhos dos outros, para fazer tratamento de ressignificação de gênero. Foi ele que sancionou a lei que proibia, que terminou com as estatísticas que nos permitiu saber que tinham crianças que eram abortadas, não sei se eu posso falar essas palavras aqui, né? Que tinham crianças que eram abortadas e eram deixadas para morrer. Sobreviviam ao aborto, os bebezinhos sobreviviam ao aborto e eram jogadas em balde, eram deixadas lá de canto para morrer. Tinha esse dado em 2021, a partir de 2022 acabou esse dado. Por quê? Porque o governador de Minnesota sancionou a lei que terminava com esse tipo de dados serem expostos, primeiro serem coletados e na consequência serem expostos. Então não é como se fosse tipo assim, não, mas é porque tem pessoas do mal, extremistas da esquerda. Não, filho, nós estamos falando de pessoa que está no poder, é governador, é professor de universidade. É gente da mídia, tipo, gente da mídia que você assiste que você liga a televisão, não é difícil encontrar na sua tela de televisão.
Então não estou falando tipo assim, não, isso aí é uns maníacos, né, que são esquecidos, que não são levados a sério. Não, são pessoas, são políticos eleitos. São pessoas são pessoas que vão, se você entrar para a universidade, eles vão ensinar seu filho, vão dar aula para seu filho, né? Ou talvez, eu estou falando para o seu filho, que se você estiver no Brasil, vão dar aula para seu filho também, porque de quem você acha que os professorzinhos da PUC, da USP, né, do ensino médio ali, aprendem? De onde você acha que eles tiram esse tipo de ideologia? É da elite acadêmica dos Estados Unidos. Então, de novo, será que a pessoa é tão extremista? Será que é extremismo mesmo? Ou será que a pessoa só deixou de ser trouxa? Né? Foi falado muito sobre, eu acho que os homens latinos, né, foram maioria em votação para Trump. Ou seja, a maioria dos homens latinos votaram no Trump. Aí, eles começaram, e vou colocar um vídeo legendado desse trecho, uns âncoras lá de um jornal aí começaram a falar que isso acontece porque os latinos são racistas e os negros são misóginos. Quando eles deixaram de ser útil, quando essa galera começou a deixar de ser útil, quem? Os latinos. Passou a eleição, deixaram de ser útil, né? Passou a eleição, começaram a deixar de ser útil, o que eles aconteceram? O que aconteceu? Começaram a descartar e começaram a difamar essas pessoas coletivamente, né? Coletivamente. Então, os latinos começaram a ser racistas e os negros começaram a ser misóginos. Isso aí, ou seja, até um certo ponto, você era acolhidinho, olha só, é o partido do acolhimento e tudo mais. Passou a eleição, perdemos, estamos bolados, você deixou de ser útil, então nós vamos começar a apontar dedo para você, nós vamos começar a te ofender coletivamente, vamos começar a generalizar. Você latino, você agora é racista, porque você rejeita esse tipo de ideia aí, né, ressignificação de gênero compulsória, lavagem cerebral nas escolas, tomar o pai dos filhos porque o pai não está de acordo com certas coisas. E você negro, você agora é misógino, você não gosta de mulher, tá? Diga-se de passagem, o Trump nomeou a primeira chefe de gabinete da história, primeira mulher chefe de gabinete da história. Esse é o presidente que não gosta de mulheres. Se você de alguma forma gostou das contribuições que eu dei aqui, convido você a dar uma curtida nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se você discorda dos fatos que eu apresentei, você pode discordar das minhas opiniões, mas dos fatos que eu apresentei você tem duas opções, ou você permanece errado, ou você passa a concordar comigo. Agora, sobre as minhas opiniões, né, sobre a questão de extremismo, das coisas que eu falei aqui que não envolve fatos, aí você está livre para discordar, não vou excluir seu comentário e nem nada disso. Então comente livremente. Um abraço, até o próximo vídeo.